Então vamos nós, nono ano. Então estamos aí iniciando mais uma videoaula de Química. Fiquem atentos aí à nossa videoaula, façam as anotações cabíveis para que vocês possam ter embasamento aí para a resolução do nosso TD do mês de outubro. Então, dentre os últimos assuntos que nós estudamos em Química, nós falamos sobre a questão das funções inorgânicas, né, que são ácidos, bases, sais e óxidos. A partir de agora, nós estaremos aí iniciando o estudo das transformações que a matéria pode sofrer, né, que nós chamamos aí essas reações, quando irreversíveis, de reações químicas. Então, a partir de agora, nós iremos aí iniciar o estudo dessas reações, classificações, a forma como ocorrem. Então, fiquem atentos e simbora aí para a aula de hoje. Então, turma, a nossa vida, diariamente, vemos materiais se transformando. Essas transformações podem estar à nossa volta ou até mesmo ocorrer dentro do nosso organismo. A decomposição de organismos mortos numa floresta, a ação da saliva sobre o alimento ingerido, o amadurecimento de uma fruta, a massa de uma pizza assando no forno e a ferrugem corroendo um cadeado, a fogueira de São João queimando aí em uma festa, são exemplos de muitas transformações da matéria. Talvez vocês nunca tenham parado para analisar que esses processos aí que eu acabei de citar, eles estão envolvendo a transformação da matéria. Além delas, temos o amassar de um automóvel ao colidir num obstáculo, o derretimento de uma barra de chocolate quando colocada aí em banho-maria, a transformação da água em gelo, também são exemplos de transformações da matéria. Algumas dessas transformações são reversíveis. Você pode desamassar o automóvel, o chocolate volta a ser sólido em temperatura ambiente, assim como o gelo volta a ser água em estado líquido. Então, turma, algumas dessas transformações, digamos que elas são momentâneas, né? Com o passar do tempo ou com a ação de forças externas, como é o caso aí do desamassar de um automóvel, essas transformações que ocorrem, elas são desfeitas, elas são reversíveis. Então, um tipo aí de transformação reversível é a mudança de estado físico da água. Não é porque a água congelou que ela vai se eternizar água no estado sólido, né? Não quer dizer que ela nunca mais voltará a ser água no estado líquido. Então, o ciclo da água, por exemplo, é um exemplo perfeito de transformações da matéria, só que transformações essas reversíveis. A água que era líquida volta ao seu estado líquido após aí um determinado tempo. Porém, o amadurecimento de uma fruta, quando esta fruta amadurece, nunca mais ela voltará ao estado inicial, né? Quando ela estava ali verde. A madeira resultante, né, da fogueira de São João, ela nunca mais será a mesma. Nesse caso, nós dizemos aí que esses tipos de transformações são transformações da matéria irreversíveis, porque pode passar o tempo que for, pode ocorrer a força externa que for, o fator externo que for, esse tipo de transformação não pode ser desfeito. Uma vez transformada, a matéria não volta ao seu estado inicial, ou seja, ao estado que ela apresentava antes da transformação sofrida.
E aí vem a pergunta: por que que algumas transformações são reversíveis e outras não? A resposta, turma, está na estrutura da matéria. Algumas sofrerão mudanças na sua composição, enquanto outras sofrerão mudanças na sua forma ou no seu estado físico. Vamos estudar agora as transformações químicas e físicas para podermos compreender como a matéria pode ser modificada pelos mais diversos tipos de processos. Então, olha só, quando a transformação é irreversível, nós dizemos que ocorreu uma transformação química. Na transformação química, turma, surge a formação de uma nova matéria. Já nas transformações físicas, elas serão as transformações que a matéria sofre, porém, elas podem ser revertidas, porque elas só estarão envolvendo ali mudanças de estado físico ou mudanças na forma da matéria. Então, no caso das transformações físicas, não vai ocorrer a formação de uma nova matéria, de uma nova substância. Não vai ter mudança na composição da matéria. E aí, turma, durante o processo de transformação, em alguns casos, é possível visualizar o seu desenvolvimento. Por exemplo, pode ocorrer aí durante uma transformação a alteração na cor da solução. E aí a gente pode citar como exemplo quando nós estamos preparando um café. A água, a gente percebe claramente que ocorre uma mudança na coloração da água, antes transparente, e aí, após a finalização da preparação do café, ela muda de cor. Podemos observar também a eliminação de um gás. Isso ocorre, por exemplo, lá no exemplo que eu citei, na fogueira de São João, quando a lenha está sendo queimada, ocorre ali naquele processo a eliminação de um gás. A formação de um novo estado físico, e aí a gente pode citar como exemplo, quando nós derretemos a barra de chocolate lá em banho-maria. Pode ocorrer também a liberação de um odor diferente. E aí podemos citar quando você abre a geladeira e percebe ter um alimento que está estragado. Nas transformações químicas, também chamadas de reações químicas, as transformações são as alterações capazes de originar, como eu já tinha falado para vocês anteriormente, novas substâncias a partir da mudança das propriedades do material inicialmente envolvido no processo. Isso, turma, nós chamamos de reagentes. Então, os reagentes são as misturas que estão ali sendo transformadas. São as substâncias que estão ali sendo alteradas. Então, e essa imagem que vocês aí estão observando, nós percebemos claramente que está ocorrendo uma reação química, certo? E aí essas substâncias que estão participando desse processo, que estão reagindo, são chamadas de reagentes. E esses reagentes sofrerão o quê? Alterações químicas em sua composição. Então, turma, nessas transformações, as moléculas são quebradas e seus átomos se reorganizam. Lembra do que eu falei lá no capítulo 16? Esses átomos, quando se combinam, quando ligam-se uns com os outros, eles vão dando origem às moléculas.
E aí, no caso das nossas transformações químicas, essas moléculas são reorganizadas e essa reorganização dá origem a novas moléculas, transformando-se assim em outras substâncias que passarão a ser chamadas de produtos. E aí, turma, esse tipo de transformação é classificado como permanente e irreversível. Não esqueçam que nas transformações químicas, nas reações químicas, o processo não pode ser desfeito. E ocorre, então, a formação de novas substâncias, como eu já tinha falado para vocês. E essas novas substâncias que são formadas, nós a classificamos como produtos. No caso das transformações físicas, elas são caracterizadas por provocar mudanças na estrutura ou no estado físico da matéria. Por se tratar de alterações apenas na sua forma, tamanho, aparência ou estado físico, a matéria continua constituída pelas mesmas substâncias químicas, ou seja, não ocorre aí a formação de novas substâncias. Apenas alterações na aparência ou no estado físico dessa nossa matéria. Não ocorreu aí a formação de uma nova substância.